Eu tenho o costume de arrumar o cabelo da minha filha todo dia antes de ir pra escola. Quando foi ontem, minha sogra chegou aqui com as duas filhas da minha cunhada, perguntando se não tinha como eu ajeitar o cabelinho delas pra elas ir pra escola. Como ela tinha vindo bem cedo, então eu consegui arrumar o cabelinho da minha filha e também ajeitar o cabelinho das filhas da minha cunhada. Até porque 1 hora eu tenho que ir trabalhar, então eu não posso me atrasar. Então eu já faço todo esse processo do cabelo da minha filha bem cedo. Ajeitei o cabelo das três, me ajeitei e fui trabalhar. Eu já saio tarde do meu trabalho. E ainda quando eu chego do trabalho, eu tenho que ir pra faculdade. Então eu chego em casa muito tarde. Então a parte da manhã pra mim é muito corrida. Quando foi hoje meio-dia, minha sogra chegou aqui de novo com as duas filhas da minha cunhada pedindo pra eu ajeitar o cabelo delas. Eu falei, sogra, não vai dar tempo de eu ajeitar o cabelo delas, porque eu ainda tenho que fazer almoço e me ajeitar pra ir trabalhar. Ela ficou ali sentada um pouco na mesa, não falou nada, né? Aí eu comecei a fazer meu almoço. Aí ela pegou e saiu que eu nem vi. Não demorou muito tempo, eu recebi uma ligação do meu marido, falando que a mãe dele tinha ligado pra ele, falando que tava muito chateada comigo, que ela tinha levado as filhas da minha cunhada lá, as sobrinhas dele, pra poder eu ajeitar o cabelo delas. E eu falei pra ela que não me ia ajeitar e que ela não ia pisar mais os pés aqui enquanto eu não fosse lá pedir desculpa pra ela. E ele ainda falou mais, falou que se eu não pedisse desculpa pra ela, que ele nem pra casa não ia voltar. Ele não deixou nem eu falar nada pra ele, porque eu ia xingar ele tudinho. Desligou o telefone na minha cara e deixou falando sozinho. Eu nem me estressei muito, peguei e fui trabalhar. Quando foi à tarde, nem coloquei o carro pra dentro, já deixei estacionado lá fora, porque eu ia tomar um banho e ia me ajeitar pra poder ir pra faculdade. Quando eu tô lá tomando banho, escuto alguém batendo no meu portão. Peguei, me enxuguei rapidinho e saí lá fora. Era minha cunhada, minha sogra e a tia do meu esposo, falando que elas tinham ido lá pegar o meu carro, que meu marido também tinha direito, que era metade dele, que elas iam levar até o juiz decidir, porque ele tinha dito pra elas que ele não ia voltar mais pra casa. Eu falei, minhas queridas, esse carro aqui é meu, eu juntei cada centavinho pra poder comprar ele. E quando eu comprei esse carro, eu nem tava com ele, a gente se conheceu bem depois. Elas pegou e chamou a polícia, e quando a polícia chegou... O dia que uma moradora de rua pediu uma lasanha em troca de um segredo do meu marido. Essa moradora de rua, toda semana, ela passava na rua de casa pedindo comida, roupas, e o pessoal sempre ajudava. Só que até então, ela pegava as coisas e ela ia embora. Até que ela começou a ficar de vez ali na rua, porque como o pessoal dali ajudava bastante ela, o que ela fez? Ela montou um cantinho ali na rua mesmo, e ali ela ficou. E eu também sempre ajudava, levava roupa, levava comida pra ela. Enfim, um certo dia, eu cheguei no meu trabalho e fui guardar o meu carro. Quando eu guardei o meu carro, que eu desci, essa moça, ela estava no meu portão pedindo para conversar comigo. Como ela sempre estava ali pedindo as coisas, eu achei que ela ia pedir alguma coisa e perguntei do que ela precisava. E ela respondeu que ela precisava conversar comigo e perguntou se eu estava sozinha. Quando ela perguntou se eu estava sozinha, eu perguntei o porquê. E ela disse que tinha algo para me contar, só que o meu marido não poderia ouvir. Claro que na hora eu já fiquei curiosa e eu falei que ela poderia falar porque o meu marido não estava. E então ela falou assim, eu tenho uma informação muito importante para te dar, é totalmente do seu interesse. Só que para eu te dar essa informação, eu queria saber se você poderia me dar uma lasanha em troca. Ela falou, desculpa te pedir isso, Fia, mas é que eu tô com tanta vontade de comer uma lasanha. Na hora, eu pensei que ela só estava fazendo isso para conseguir comer a lasanha. Então eu não dei muita moral porque ela falou e eu falei para ela que assim que eu conseguisse, eu ia fazer e eu levava para ela. Ela falou que tudo bem e ela ainda insistiu que eu não iria me arrepender sobre essa informação que ela tinha para me dar. Ela terminou de falar e saiu andando. Eu sei que aquilo ficou pesando na minha mente. Eu fiquei curiosa porque, tipo assim, passava muita coisa pela minha cabeça, menos traição. Afinal, com tantos anos de casamento, eu confiava muito no meu marido, até porque ele me passava essa confiança. E eu não comentei nada com meu marido, eu só comentei com uma amiga minha. E quando eu comentei, ela ainda brincou dizendo, menina, faz essa lasanha logo porque eu quero saber qual é o babado. Ok, passou, até que um certo dia eu estava chegando novamente do meu trabalho e eu passei por essa moça. Quando eu passei por ela, algo muito forte disse assim, faz essa lasanha. Então eu voltei até ela e eu falei, olha, eu vou fazer hoje a lasanha, tá? Assim que eu fizer, eu trago aqui pra você comer. Nossa, ela ficou assim super feliz. Fiz a lasanha e levei pra ela. E assim que eu entreguei a lasanha na mão dela, ela já começou a contar tudo. E o meu marido que me chamava de perna de saracura e falava pros amigos dele que mulher magra era igual calça sem bolso, não tinha onde botar as mãos, e quando ele me apertava só sentia os gravetos. Aí eu resolvi engordar pra agradar esse homem, engordei 20 quilos. Aí ele começou a me chamar de rolha de poço, disse que eu não precisava mais andar de carro, que quando fosse sair era só sair rolando. E ele falava essas coisas na frente de todo mundo, na frente dos amigos dele, da minha família, da família dele, todo mundo achava graça e ria de tudo que ele falava. Enfim, eu ficava triste, né? Eu amava aquele homem, se precisasse eu deitava no chão pra ele passar e me fazer de capacho. E tinha um amigo dele que era o
o único que não achava graça nas coisas que ele falava e sempre me dava muitos conselhos. Dizia que era pra eu largar daquele homem, pra eu ficar com alguém que me valorizasse, que me amasse. Ele me dizia assim, gente: ô mulher, larga desse macho velho e feio aí, fica comigo que eu vou te tratar igual uma princesa. E eu dava risada, né, gente? Achava que ele tava falando aquilo só pra me agradar, pra eu não ficar triste. Até que um dia ele se declarou pra mim, eu não falei nada, eu continuei com meu marido, aguentei muito desaforo, muito desrespeito, meu marido fazendo chacota com a minha cara. Até que um dia eu paguei pra ver sair de casa só com a roupa do corpo e fui lá na casa do amigo do meu marido e falei: ó, larguei meu marido. Meus pais sempre contaram para todo mundo que tinham trigêmeas, mas na verdade me mantinham escondida no porão como uma quarta filha reserva, pronta para doar o que fosse preciso, caso alguma das três precisasse. Vivi 13 anos vendo minhas irmãs idênticas crescerem pelas câmeras de segurança, enquanto minha mãe vinha tirar meu sangue para fazer testes de compatibilidade. Quando decidiram que iam tirar meu rim para salvar uma das minhas irmãs, foram justamente as trigêmeas que me ajudaram a fugir. Arrombaram a janela do quarto delas no meio da madrugada, e assim acabaram mostrando aos vizinhos que, enquanto nossos pais recebiam milhões em seguro por trigêmeas, escondiam uma quarta filha no porão, como se eu fosse só um estoque de órgãos. Todo mundo achava que eles tinham só 3 filhas. Eu era a quarta, mantida em segredo caso algo desse errado com as outras. Passei a infância no porão, assistindo a vida das minhas irmãs pelas telas. À noite, quando tudo ficava em silêncio, elas desciam escondidas para me trazer comida e dividir comigo o que aprendiam na escola. No nosso aniversário de 13 anos, enquanto elas ganhavam bolo lá em cima, trouxeram uma vela para mim. Faz um pedido para sair daqui, sussurraram. Mas como fugir quando oficialmente você nem existe? Desde o dia em que voltamos do hospital, o porão virou meu mundo. Minhas irmãs ganharam certidão de nascimento. Eu, um quarto minúsculo com um colchão velho. Minha mãe foi direta. O seguro só cobre 3 bebês. 4 seria demais para nós. Mas a gente te mantém aqui embaixo só por precaução. Precaução de quê? Eu não fazia ideia. Passei a infância vendo minhas irmãs crescerem num monitor que vivia falhando. Primeiro passo, primeiras palavras, primeiro dia de aula. No visor, cada uma tinha um nome. Lily, Eva e Olivia, cada uma na sua câmera. Eu não tinha câmera nem nome. Quando minha mãe lembrava de mim, era só reserva. Os papéis do seguro ficavam guardados numa caixa trancada ao lado da minha cama. Aprendi a ler com aqueles documentos. Cobertura máxima para trigêmeas. 2,8 milhões de dólares. Para quadrigêmeas, quase nada. No meio da papelada, outro detalhe que me dava arrepios. Sangue. O negativo, doadora universal, total compatibilidade com minhas irmãs. Descobriram minha existência por acaso, quando tínhamos 5 anos. Estavam brincando de esconde-esconde quando Eva achou a porta do porão. 3 carinhas idênticas me encararam pelo vão. Você é nosso fantasma? Lily cochichou. À noite, voltaram. E depois disso, todo dia. Esperavam até nossos pais capotarem de sono. Depois desciam com o que conseguiam salvar do jantar. Olivia me ajudou a ler. Eva me ensinou matemática. Lily levava seus desenhos e colava nas minhas paredes. Por que você não mora lá em cima? Perguntavam. Porque sou a de emergência, repetia eu. Só porque ouvi aquilo tantas vezes. Ninguém entendia, nem eu. Até Olivia adoecer. Tinha 8 anos quando descobriram que os rins dela estavam falhando. Vi tudo pelo monitor. Meus pais andando de um lado para o outro. A gente tem opções, disse minha mãe. Fomos espertos. Estamos preparados. Naquela noite, minhas irmãs não desceram. Assisti, pelo visor, elas abraçadas, chorando. No dia seguinte, meu pai apareceu no porão com um kit médico. Só uns exames de rotina, disse. A agulha doeu. Encheram tubo após tubo. 6 no total. Depois checaram olhos, reflexos. Apertaram minha barriga bem onde ficam os rins. Perfeita, murmurou ele satisfeito. Absolutamente perfeita. Olivia melhorou com remédios, mas daí em diante começaram a trancar a porta do porão por fora. Minhas irmãs passaram a deixar bilhetes por debaixo da porta. Estamos procurando um jeito. Não vamos deixar te machucarem. Você é nossa irmã. Não peça de reposição. O tempo passou ali dentro. Eu me exercitava, cuidava da saúde, porque precisava manter as peças em bom estado. Estudava por livros velhos que elas traziam escondidas. Assistia minhas irmãs indo à escola, fazendo amigos, vivendo. Todo aniversário era igual. 3 velas acesas lá em cima e uma solitária aqui embaixo, sempre fazendo o mesmo pedido. Quando completamos 12 anos, Eva quebrou o braço feio, o osso atravessou a pele. No monitor, vi meus pais trocando olhares. Meu pai foi direto na chave do porão. Não, sussurrei sozinha. Por favor, não. Mas o braço da Eva sarou certinho, e a chave continuou no bolso dele. O pior não era a solidão, comer resto ou dormir no chão duro. O mais doloroso era saber que eu só estava ali como reserva, um estoque ambulante de órgãos, esperando a hora de ser usada. Minha